Muito obrigado. Primeiro vou pedir que se apresente e fale um pouco sobre si. Ok. Ah, bom, meu nome é Charles, como ela já dizia, estudante de Economia na Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane. Charles, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de compreender, acredito que os telespectadores também irão querer compreender, Ok. o que é a inflação. Assim, de maneira simples, falando sobre inflação, o que ela é? Bom, muitas das vezes na economia, ou seja, num determinado país, os preços estão sempre a oscilarem, ou a subirem, ou a descerem, ou a baixarem, quer dizer. Mas ocorre um momento em que os preços estão em constante subida, ou seja, eles estão a subir, tem uma tendência, a mesma tendência, que é de subida. Essa subida geralmente é uma subida persistente. É nesse caso que nós chamamos a subida generalizada de preços de inflação. Então, quando os preços eles começam a subir, eles assumem a mesma tendência, nós Ok. chamamos isso, esse efeito de inflação. Ah, existem vários fatores, dependendo de cada economia ou de como cada economia se comporta. Ok. Existem vários fatores. Mas também é que salientar que a inflação ela pode ser vista em duas vertentes. Tem uma inflação que é chamada de inflação pela procura e tem outra inflação que é chamada de inflação pela oferta. Ok. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a subida generalizada de preço ela pode ocorrer por causa de questões que estão relacionadas com a procura de bens e serviços na economia, Uhum. mas também pode estar relacionada com questões que têm a ver com a oferta de bens e serviços na economia. Uhum. Um exemplo mais típico que nós temos aqui na nossa economia, no nosso país, é o caso da subida do preço do combustível. Ok. Quando geralmente sobe, o que acontece? Nós temos a inflação aqui. Por quê? Primeiro porque a maioria dos bens e serviços que nós temos aqui em Moçambique são produtos importados, ou seja, vêm de fora do nosso país. Então, quando o combustível ela sobe, eles impacta mais no transporte. Esses custos são repassados para o transporte. E do transporte nós usamos para alocar esses produtos de outros países para o nosso país, acaba sendo adicionado nos preços desses bens que saem de outros países para o nosso país. Então nós temos eventualmente a inflação. Então, não existiriam, assim, maneiras de amenizar a inflação nos produtos de primeira necessidade, por exemplo? Isso já vai depender da dependência, por exemplo, no caso que eu dei, depende mais da dependência que nós temos perante aos outros países. Se a nossa dependência é tão forte para com os outros países, é um pouco difícil amenizar a questão da inflação, Ok. que ela tem a sua origem na subida de combustível. É um pouco difícil porque tem essa dependência que Moçambique tem para com os outros países. Enquanto o preço do combustível continuar a subir, fica um pouco complicado internamente nós controlarmos essa subida. Ok. Sim. Então, algumas pessoas dizem que se existissem políticas governamentais, assim, políticas públicas que pudessem amenizar um pouco a inflação, seria melhor, mas, no entanto, pelo que eu estou a perceber, é praticamente impossível criar políticas internas que possam amenizar a situação. Ou é possível? Eu acredito que é possível. Possível é, mas é difícil, né? Por causa da dependência que o nosso país tem com o exterior. Quando é que essa questão torna-se possível? Torna-se possível quando Moçambique tem não só uma relação com um único país para o fornecimento, por exemplo, do combustível. Ele tem vias alternativas, por exemplo, se a Rússia decide, hipoteticamente vamos imaginar que a Rússia é que importa combustível para Moçambique. Hipoteticamente ela decide a Rússia decide cortar essa relação com Moçambique, fica difícil, mas se tiver vias alternativas para com outros países, pode recorrer já a outros países e conseguir o combustível lá a preços calhar mais acessível. A depreciação do metal. Eu acho que é um fator muito crucial na nossa economia, porque tem a ver basicamente com o preço das outras moedas comparativamente à nossa moeda. Porque se tu queres, por exemplo, comprar um produto nos Estados Unidos,
tu precisas de dólar. Ok. E para conseguir os dólares, tu tens que ir para o mercado cambial, trocar o teu medical por dólar. Então, quando desvaloriza o medical, significa que você precisa de mais dólares para comprar, se calhar, o mesmo produto que tu compravas antes. Então, isso tem mais a ver com essa desvalorização que você acabou de referir agora, que o teu medical já não tem muito valor ou não tem muito peso no mercado internacional. Então, quer dizer que a inflação, além de impactar no nosso país, ele já tem efeitos internacionais, em que tu já precisas de mais moeda, da sua moeda, para trocar por menos moeda estrangeira. Eu não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu. Ok. São muitos fatores. Um dos fatores é a questão da oferta monetária, né? A oferta de moeda na economia. Vamos imaginar uma situação em que o Banco Central, que é a autoridade máxima, que é o Banco de Moçambique, que é a autoridade máxima aqui na nossa economia, decide injetar mais moeda na economia. Ok. Quer dizer que temos mais moeda, mas se calhar os bens e produtos na economia fizeram que não aumentaram, ou seja, a capacidade produtiva aqui na economia não aumentou. Então as pessoas tendo mais moeda, eles começam a recorrer ao setor externo. Então vão ao setor externo, vão buscar por mais bens e serviços fora. E para buscar por mais bens e serviços fora, o que acontece? Eles devem trocar o medical por dólar. É um exemplo. Então, se eles trocam mais medical por dólar, o que acontece é que essa procura excessiva por dólar acaba desvalorizando a nossa moeda e valorizando o dólar. Então, temos a depreciação do medical. Não, ok. O Banco Central, que é o Banco de Moçambique, tem instrumentos que são chamados de instrumentos de política monetária, que são exatamente para controlar níveis inflacionários aqui na nossa economia. Um dos instrumentos mais usados é a taxa de juros, que chamam de taxa MIMO, que é basicamente a taxa interbancária na nossa economia. Então, ele baixando a taxa MIMO, ele abre mais espaço para que os bancos comerciais tenham acesso a crédito para emprestar para as empresas na economia. Então, para controlar a inflação, o que acontece? Ele geralmente eleva a taxa de juros. Enquanto, se a taxa de juros for alta, quer dizer que o custo de empréstimo na economia aumentou. É mais caro emprestar dinheiro no banco por causa das taxas de juros mais altas. Então, se o empréstimo é mais alto na economia, as pessoas têm receio de irem pedir empréstimo. Então, a moeda reduz na economia e tu não tens como ir para o setor externo para demandar por mais bens e serviços. Essa é uma boa pergunta. Gerir os consumidores. Bom, primeiro eu acho que é extremamente importante na nossa economia informar os consumidores. Eu sinto que a maioria dos consumidores na nossa economia não estão bem informados sobre a própria inflação como tal e qual é a cadeia de efeitos para chegarmos até lá. Para tomarem decisões mais racionais, precisam estar informados primeiro. Quais são as melhores coisas que podem fazer na nossa economia, que tipo de atitudes podem adotar perante a inflação, porque perante a inflação é preciso também o Banco Central influenciar as pessoas. E como é que vai influenciar as pessoas se as pessoas não têm muita informação? Mas quem tem a capacidade de influenciar o público perante a inflação é o Banco Central, porque através dos seus instrumentos de política monetária é que influencia esse público. Mas como é que vais influenciar se esse público não está informado sobre as políticas, o que o Banco Central fez mês passado, agora o que está a fazer, que medidas está a tomar? Então é preciso abrir-se mais canais de informação para que o público também esteja informado sobre o que está acontecendo na economia. Acredito sim, acredito que devia-se abrir mais canais de informação para que haja essa interação entre a autoridade monetária e o consumidor do outro lado.
país? Bom, eu espero melhorias. Espero melhorias porque, primeiro, por causa das atitudes do Banco Central que tem tomado agora, que é o Banco de Moçambique. Então, o Banco de Moçambique tem reduzido a taxa MIMO, que é a taxa do mercado interbancário, que essa permite às pessoas terem mais acesso a crédito na economia. Quer dizer que o Banco Central está a ver uma oportunidade da redução da inflação. Ou seja, ele espera que a inflação possa baixar nos próximos meses, nos próximos anos. E é por essa razão que está a reduzir a taxa mínima, que permite às pessoas irem pedir mais empréstimos para fazer investimentos, para fazer um consumo adicional. Então, eu acredito que com essas medidas do Banco Central, faz sentido dizer que haverão melhorias na inflação nos próximos meses. Ok, então já é uma boa notícia. Claramente que é. Porque eu fiquei a pensar, olha, se Eu acredito que o Banco Central, como especialista nessa área, que tem profissionais de qualidade e mais, como é que poderia dizer, mais capacitados para lidar com esse assunto, se está a tomar esse tipo de medidas, também tem consciência dos impactos que podem trazer na nossa economia. Então, se decide, por exemplo, como aconteceu no mês passado, reduzir a taxa mínima, então é porque ele já tem uma perspectiva de longo prazo, de curto prazo, que é para a inflação, a trajetória da inflação será basicamente essa aqui. Então quero acreditar também que haverão melhorias e também essa guerra geopolítica que tinha causado, que fez com que a inflação aumentasse mais aqui na nossa economia, já começa também a tranquilizar-se um bocado. Então com essa atenuação acaba abrindo-se espaço para a nossa economia também fluir da melhor forma possível. Okay. O Banco Central, na verdade, tem como objetivo principal controlar a subida geral dos preços. Então, como é que controla a subida geral do preço? Através de taxa mínima, é um dos instrumentos que usa. Então, ele olha, mas se ele conseguir reduzir, vamos supor que tem como objetivo principal reduzir a taxa de inflação para 3%. Então, se ele consegue, através da redução da taxa mínima ou através da subida da taxa mínima, ele conseguiu o seu objetivo, então ele está satisfeito. Okay. Então tem a ver com os objetivos do Banco Central. Quais são os objetivos que o Banco Central tem na nossa economia? Então se tem, por exemplo, o objetivo de alcançar 3% e consegue alcançar 3%, então está satisfeito, acredito eu. Ok, tá certo, basicamente isso, Charles. Muito obrigada por nos ter respondido às nossas preocupações e ter-nos por aqui. Obrigado por ter-me.